Vou ser muito rápido para sobrar ainda algum tempo para as pessoas do grupo poderem dizer tudo aquilo que eu não vou dizer. Eu não sei, eu penso que eu não vou seguir aquilo que está no Jamboard, que isso está registado e podemos voltar depois. Vou só começar na escola. E para a existência de algumas ferramentas já que nos permitem fazer isso, nomeadamente as próprias aulas da cidadania, e tal como aqui existem muitas outras ferramentas que podemos aproveitar, algumas que podem ter que ser reinventadas, e outras têm que ser só aproveitadas. Dava de exemplo de duas: as audições públicas, nomeadamente do nível local, nos PDMs, nos planos de pormenor, e agora acrescentaria eu noutras políticas também com impacto no local e nos territórios, que não são necessariamente políticas locais. E para isto, retomando aquilo que a Lucília nos disse no início, é preciso que haja, antes da auscultação, que haja informação, e muitas vezes não há. Portanto, as pessoas são confrontadas com momentos de consulta pública e de audição pública e não estão preparadas para poder participar, não têm acesso à informação descodificada, não é feita divulgação conveniente dos momentos, usando os canais convenientes. E passava aqui para uma necessidade que pareceu existir de uma mediação para esta auscultação, uma mediação que se pode fazer, por exemplo, pelas autarquias, recorrendo às associações locais, uma mediação que eu também lhe podia chamar uma animação territorial em torno das questões da participação neste caso concreto, das consultas públicas. Uma outra ferramenta que foi referida foram os orçamentos participativos, numa abordagem um pouco, digamos, crítica. Aliás, recentemente tivemos notícias na televisão sobre os orçamentos participativos, que eu penso que não serão alheios a esta preocupação que há. Mas, mais uma vez, nos orçamentos participativos temos aqui um processo de animação que é necessário e, como vimos também, um processo de resultados que é preciso mostrar para credibilizar os processos. Uma outra nota que não podia deixar passar no meio dos diferentes aspectos que foram referidos tem a ver com os aspectos particulares da participação no interior. Da sensação de abandono que há, por um lado, do abandono físico, de que nos falaram, por exemplo, o exemplo da ferraria, do abandono da propriedade e da sensação de abandono que têm as pessoas que também estão nestes territórios, em parte porque o processo de democracia representativa, nomeadamente da eleição de representantes, estar exclusivamente ligada com uma representação do número de eleitores, o que faz com que uma grande parte do território seja, de facto, representado por muito poucas pessoas nos órgãos de representação. E para acabar, referia aqui um outro aspecto, que é a questão do intermunicipalismo como possível espaço de criação, no espaço de uma nova partilha, de uma nova participação, que não está a ser completamente respondido com a criação das comunidades intermunicipais, uma vez que foram processos top-down e que não estão a fomentar este sentimento de pertença e de partilha e de participação. E foi uma síntese muito sintética. Obrigado. Então, passaríamos a falar sobre o grupo de trabalho da igualdade? Sim. Eu também vou fazer como o Luís, portanto não vou passar os post-its a limpo, porque eles foram muitos e estão registados e acaba por ser mais fácil pegar nesse registro escrito do que aquele que é o registro oral. E o nosso grupo trabalhou em dois momentos. Um primeiro no traçar de um retrato e no segundo na apresentação daquilo que podem ser as eventuais soluções ou o que é que nós podemos fazer.
Nesse retrato, a primeira questão grande que me parece que surgiu neste grupo foi a de que quem nasce em democracia dá pouca importância à própria democracia, ou seja, de que há aqui alguma ausência de uma consciência de que o voto e a participação através do voto e por outros meios também tem um poder imenso e que nesse sentido nós, enquanto cidadãs e cidadãos, devemos atribuir a esse voto a importância de vida. Depois há aqui, associada a esta questão de já termos nascido em democracia, ou de muitas de nós já temos nascido em democracia, o que é que isto nos indica enquanto responsabilidade que nós temos, uma responsabilidade histórica sobre a própria democracia, não é? As mulheres votam em Portugal desde o 25 de Abril, de forma, todas as mulheres, digamos assim, todas podem votar desde o 25 de Abril, e isso é muito recente, em termos de movimento histórico, foi ontem. Portanto, há aqui uma responsabilidade histórica também para garantir a democracia. Depois também falámos nesta necessidade de recriar a democracia, ou seja, se não nos sentimos parte dela, temos que a recriar. E neste recriar foi chamada a atenção para aquilo de que muitos dos movimentos que agora surgem são movimentos que sentem alguma questão, sentem a falta, sentem as questões do clima, portanto a ausência de uma justiça climática, sentem-nas e quando sentem lutam por alterar. E este sentir tem que ser um sentido mais abrangente e mais inclusivo também. Depois, a partir daqui, o que é que nós podemos fazer? Foi dito por várias pessoas de que as raparigas e as mulheres acabam por estar mais próximas das causas e, nesse sentido, daquilo que são os movimentos mais pragmáticos ou dos associativismos mais pragmáticos, mais voltados para o fazer acontecer, mais voltados para o cuidar para o bem comum. E esse cuidar para o bem comum é muito necessário nesta nossa democracia. Mas para fazermos isso temos que ter a disponibilidade para participar, e aqui foi muito falado a necessidade de se criar condições para uma participação. E essa necessidade passa necessariamente por se considerar as questões que têm a ver com a partilha das responsabilidades em casa, das responsabilidades do cuidado. Também passa por uma educação, e a educação vem também, e muitas de nós falámos sobre isto, uma educação nas escolas, praticar a democracia de base nas escolas, e isto é ir para além daquilo que é o associativismo estudantil nas próprias escolas, e aqui pensando nas escolas secundárias, é ir para além daquilo que é um associativismo muito ligado aos partidos políticos, mas fazer um outro tipo de democracia que não seja baseada na competição, mas na cooperação. Depois, para além disto, falámos também da necessidade de se criar uma cultura de participação cívica e política que não pode estar de forma nenhuma dissociada de algo que eu acabei por colocar como o fim pode justificar os meios, ou seja, o fim pode justificar quando o sentido é fazer-se política, tendo em mente o fim da mesma, que é a transformação das nossas sociedades. E para estes meios pensámos no aumentar o conhecimento, a necessidade de se aumentar o conhecimento, de garantir a representatividade dos vários grupos ou das partes interessadas, e de ter poder para exigir a transformação e a mudança que se quer. E aqui o poder vem enquanto grupos coletivos, conseguirmos avançar para esse poder, para transformar a realidade. Falou-se também da necessidade de se envolver sempre autorrepresentantes, a importância de se dar voz a quem conhece e vive as questões, conhece e vive a realidade, e quem depois também pode apontar soluções primeiro porque já as aplicam na sua própria realidade micro, mas porque depois poderão ter um impacto numa realidade ela macro. Muito se falou de ver os resultados, ou seja, de a política passar para uma política comunicacional, se assim quisermos dizer, ou seja, a necessidade de cada vez mais se ver os resultados, ver acontecer a transformação. E acabamos apenas por dizer que a evolução das sociedades passa por ter as mulheres na resolução dos problemas, até porque por uma questão de partilha e de consciência sobre o bem comum,
e de que não pode haver nunca democracia sem as mulheres, numa frase da Maria de Lourdes Pinta Silva. Espero ter sido mais ou menos fiel àquilo que se passou no nosso grupo. Obrigada. Obrigada, Alexandra. Passaria então a palavra para o grupo 3. Olá, Viva. Olá, Viva. Eu vou tentar fazer aqui uma mistura entre o que estava no Jamboard e aquilo que foi dito, porque algumas coisas de facto não foram mesmo ditas. Portanto, nós tínhamos aqui duas questões, que era o que é que significa democracia participativa e intervenção cidadã no contexto da ecologia, e depois uma segunda questão que tinha a ver com propostas políticas concretas que podem conciliar a transformação ecológica e a intervenção cidadã. Aqui houve um grande consenso e a maior parte das intervenções giraram à volta de há falta de informação, as populações têm pouca informação, muitas vezes não sabem como agir, para além de haver também, às vezes, pouca consciência dos problemas, e aqui temos relativamente questões de problemas ecológicos e ambientais, mas não apenas isso. Portanto, é necessário que haja essa consciencialização das pessoas, mas também é necessário que haja canais de informação para que as pessoas tenham acesso à informação. Falou-se também, obviamente, da questão de falta de transparência no acesso à própria informação. Por outro lado, como é que todo o sistema está organizado e como é que as próprias instituições acabam por não incentivar essa participação. E depois há aqui um enfoque também naquilo que já são as experiências realizadas, nomeadamente ao nível do Fórum dos Cidadãos, de se refletir para tentar replicar este tipo de experiências em outras regiões, outros territórios. A questão muito particular dos pequenos territórios, das pequenas comunidades, a questão de uma extrema politização, no mau sentido, dos órgãos políticos, que era autárquicos aos vários níveis e que depois acaba por minar completamente o que é qualquer intervenção possível, até qualquer mediação de conflitos, e aí também o papel das associações, e foram dados exemplos, portanto, de associações que intervieram, externas, que chegaram e acabaram por fazer essa mediação. A questão das minorias, das pessoas em contexto de pobreza, portanto, em que há questões de sobrevivência, em que muitas vezes as questões ambientais são efetivamente questões também de saúde pública e de qualidade de vida, mas muitas vezes não são entendidas como tal. E, portanto, aqui é o problema, de facto, de como é que conseguir envolver essas pessoas e quais os mecanismos que podem ser usados. Depois houve aqui alguns conjuntos de sugestões, nomeadamente, obviamente, falando das assembleias de cidadãos, mas, ainda que à parte das propostas, houve questões muito práticas, como a criação e recuperação da figura de um provedor de ambiente nos diversos níveis da administração pública, a questão de fazer com que arranjar mecanismos que as pessoas sejam envolvidas logo de início, quando há projetos nos seus territórios, para que possam ser ouvidas, e aqui façam à parte, porque há uma figura na avaliação de impacto ambiental que é voluntária e, portanto, é muito pouco usada, mas que permite, de facto, essa auscultação das pessoas previamente sequer à elaboração dos projetos. Aqui também a questão de fazer com que decisões de nível muito local, portanto, ao nível da junta de freguesia, possa ter um peso maior ao nível municipal. Principalmente foram estas as principais questões. Houve também aqui um enfoque, uma chamada de atenção, mas que a Manifesta tem tentado fazer, que é exatamente fazer a ligação das várias vertentes sociais, não apenas ambientais, mas sociais, portanto, de democracia, território, etc., ao nível local, portanto, é isso que a Manifesta tem tentado fazer e depois tem tentado transformar, por isto também para o nível global, e eu penso que disse aquilo que era o essencial. Se me faltou alguma coisa, eu peço que alguém diga. Obrigada, Carla. Sabe então a palavra à Graça Rojão para apresentar as conclusões do grupo de trabalho 4 da democracia. Nós começámos com a primeira questão, que era como articular a democracia participativa, representativa e os processos de deliberação cívica. E algumas questões que debatemos, a primeira delas foi como é que a nossa voz é ouvida. Destacamos que a questão da articulação é fundamental e quando falamos em articulação falamos sobretudo entre as escalas globais e as escalas locais,
Falámos na articulação dentro dos próprios territórios e da importância de enraizar a democracia nos territórios, que é onde a nossa vida acontece, também de alguma necessidade de tradução daquilo que são vozes diferentes, nomeadamente uma linguagem mais técnica que pode ser mais hermética, e de articulação também entre os diferentes poderes. Concluímos que é necessário que os vasos comuniquem e é necessário aprofundar técnicas de pedagogia cidadã que facilitem a participação. A nossa segunda questão era relativa aos processos participativos em grupos já de grande dimensão e falámos da necessidade de qualificar a democracia dentro de todos os espaços, nomeadamente dentro das nossas próprias organizações, mas também dentro dos partidos políticos. Foi dado até o exemplo de um processo de um partido que está preocupado com essas questões. Foi referida a importância de capacitar para a participação, não entender que a participação seria automática, e concluímos em relação a esta questão que as decisões partilhadas são sempre decisões melhores. A terceira questão, a liderança nos processos de decisão participados, e foi talvez aquela que nos levou a um debate mais intenso, e aqui falámos na necessidade de empoderamento da sociedade civil. Houve alguém que disse que o líder pode não ser o todo-poderoso, nem o ditador, pode ser o abridor de latas, que é uma expressão curiosa, que a liderança democrática pode ser vista mais como moderação e também como uma capacidade de escuta, e para isso é necessário desacralizarmos a nossa noção de poder e também as ideias de centralização do poder. Referimos que as pessoas se ouvem pouco umas às outras e que é importante criar contextos onde elas se sintam se sintam tranquilas, sintam-se à vontade e sintam que podem partilhar. Falámos na necessidade de corresponsabilizar, porque sempre que introduzimos uma experimentação, nomeadamente na democracia, há sempre o risco e é necessário que o risco seja partilhado. E falamos muito nas escolas, que são espaços de aprendizagem da democracia, no afastamento que acontece entre aquilo que será a aprendizagem curricular e a aprendizagem cidadã, até porque há alguns espaços, nomeadamente o tempo da educação para a cidadania, que acaba por ser tratado como um conteúdo e não enquanto uma forma. Portanto, não há espaços, ou são escassos os espaços de experimentação nas escolas, para que a aprendizagem prática da democracia aconteça efetivamente. E em síntese foi isso. Do Jamboard há imensos post-its, não os consigo olhar a todos, mas retenho aqui duas questões que me parecem muito interessantes, que a democracia é também uma forma de conciliar ou de estabelecer pontos entre diferentes interesses e diferentes vozes, e que isso é fundamental. E peço ao grupo que complete aquilo que entender que falta, porque o debate foi muito rico e certamente não consegui tirar as notas todas.